Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. São 10h09 e nós estamos aqui, querido meu e querida minha, com esse início de um estudo que vai ser bastante profundo, espero que muito proveitoso para você. De todo o meu coração eu desejo que possa você compreender a grandeza. Eu oro aqui ao Eterno e peço que o Todo-Poderoso possa abrir seu coração, abrir os olhos do seu entendimento, para que você compreenda todas as coisas de modo aceitável, de modo agradável e de modo que você possa crescer no Senhor. Querido meu e querida minha, o que é louvor e o que é adoração? Algum tempo atrás, na verdade, eu tive até um aconselhamento, não sei se vocês acompanharam, né, onde uma pessoa me apresentou uma frase de Nietzsche, que eu não serviria um Deus que exige ser louvado todo o tempo, e eu expliquei, não é, que o louvor era como merecimento, o louvor é o mérito, o louvor é aquilo que você tem de direito. Então, se você pegar até no português mais arcaico, um português mais antigo, você vai compreender que o salário era visto como um louvor, não é? Então, o que eu peço para que você compreenda a grandeza do que é louvor, ou seja, louvor é o que é de direito, louvor é aquilo que a pessoa tem o direito de receber. Você também tem louvor, meu querido e minha querida, você sabia disso? Se você é um servo do Todo-Poderoso, Ele mesmo vai te dar louvor. Inclusive, Shaul Hachalir, que é o nosso querido apóstolo Paulo, conhecido aqui no Ocidente, eu já disse que eu discordo totalmente desse nome apóstolo, eu prefiro emissário, não é? Porque as pessoas se auto-intitulam algo que não tem o direito, ou seja, eu não posso ter um emissário se eu não tiver a emissão, ou seja, o emissor que o enviou. Então, ninguém pode se intitular apóstolo, querido meu, querida minha, exceto se o próprio Senhor Yeshua tiver vindo e trazido esta emissão. Tudo bem? Então, assim, existe uma série de conceitos que nós, por não conhecermos nem o português, nós acabamos entrando em muitas enrascadas, aceitando muitas coisas. Aí você vai me perguntar, mas Céu, e quando você é chamada para ir numa igreja e que lá tem um apóstolo te recebendo? Já aconteceu isso. Eu não chamo de apóstolo, não é verdade? Com todo o meu respeito, eu chamo de pastor. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente deselegante com as coisas erradas, meus queridos. Sabe por quê? Foi pago um preço elevadíssimo pelo meu Senhor e Salvador para que eu hoje me envergonhe do Evangelho. Eu não posso discordar daquilo que o Evangelho diz. Outra coisa, na minha presença, o Evangelho não será utilizado como comércio. Então, na minha presença, isso não vai acontecer. Vocês entendem? Então, eu espero, tanto vocês que foram lá na Confraria Maia, queridos nossos, amados do nosso coração, uma bênção aquele lugar, porém, o desacordo que nós tivemos foi com a presença de uma pessoa com outros princípios, não é o mesmo princípio do qual eu fui gerada, eu nasci novamente, eu tenho responsabilidades com o Todo-Poderoso e na minha presença as ovelhas não serão arrancadas à pele, ainda vivas, não é? Já falamos sobre isso aqui. Então, o louvor, meu querido, minha querida, você mesmo vai receber, naquele dia do Senhor, você vai receber o louvor. O louvor é o quê? É o seu fiel pagamento, é a sua fiel recompensa, é o seu galardão. Então, imagine nós
Você poderia ter todo o dinheiro do mundo, meu querido e minha querida, mas se você não tiver a provisão do Eterno, se Ele não fizer brotar na terra, se Ele não fizer as coisas da maneira que você receba, você pensa hoje, nosso sistema, nossos filhos. Outro dia eu estava conversando com uma criança e eu perguntei para ele de onde vinha o pão. E ele disse da padaria. E ele está certo, o pão vem da padaria, né? Mas, na verdade, o trigo não vem da padaria. Nós estamos deixando de ensinar nossos filhos a origem da vida. E a origem da vida vem do Todo-Poderoso. Então, o louvor, ele não é uma questão de decisão sua ou minha, se nós devemos louvar. Se nós somos seres racionais, nós não vamos fazer nenhuma refeição sem agradecer ao Eterno, aquilo que brotou da terra para chegar em nós. Se você toma um leite, o alimento que aquela vaquinha se alimentou para ela poder produzir esse leite, também saiu do solo, somente brotou porque o Eterno assim permitiu. Nós estamos vendo aí uma situação bastante terrível. Não sei se vocês acompanharam, uma região no Nordeste está sem água e abastecimento há 23 dias. Os moradores foram até o lugar onde o abastecimento não está sendo provisionado porque não tem água na região. Foram até lá e destruíram, depredaram o lugar. Então, queridos, eu vou contar para vocês algo assim terrível que eu tenho observado. Será realmente que nós achamos que o fornecedor de água é a Sabesp aqui em São Paulo, né? Será que nós temos na nossa mente mesmo essa loucura? Será que nós fomos tão enganados ao ponto de nós acreditarmos que o que nós comemos, quem está fazendo, né? Ou que aquela carne que você se alimenta é da Friboi, né? Desculpa usar, eu estou usando apenas um termo, usei uma marca, eu sei que não é correto, mas é que as crianças estão sendo ensinadas a isso, meu querido e minha querida. Nossos filhos, eles precisam compreender que aquilo saiu da terra. Nós não podemos comer, querido, beber um copo d'água sem nós termos a consciência plena de que aquilo veio do Todo-Poderoso para as nossas mãos. Querido meu, querida minha, nosso abastecimento é tão frágil, que uma greve de caminhões, ela pode impedir o abastecimento de todos nós. Nós entregamos a nossa liberdade, infelizmente, para as companhias fornecedoras, nós desobedecemos ao Eterno. E eu falo isso com o Eterno, falo, Senhor, perdoa, porque nos tornamos reféns de supermercados, nos tornamos reféns de abastecedoras, nós não te obedecemos, nós deixamos a terra, nós deixamos o campo, nós deixamos o solo que o Senhor ordenou que nós assim não fizéssemos. Perdoa-nos, eu te peço, e eu te agradeço por esse alimento. Em hebraico, nós temos algumas bênçãos muito especiais, né? Uma delas, nós dizemos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Nós dizemos, bendito seja o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, não é? E nós dizemos, Hamot selechem min haaretz, que tirou o pão da terra, para que nós pudéssemos nos alimentar. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Então, meu querido, a cultura nossa, no caso do judaísmo, e eu posso ensinar isso um pouquinho para você, porque isso está nas Escrituras, não é? Nós não vemos o pãozinho, nós vemos o trigo que saiu do solo. Eu não vejo aquela água, eu vejo a chuva que o Eterno teve que derramar para que nós pudéssemos nos alimentar. Esse louvor não é uma opção, meu querido. Se você não faz isso, você está sendo ingrato e injusto, você tem pecado em relação ao Eterno. Entende? Então, você precisa compreender que nós só vemos o que falta. Não é? Eu converso com pessoas todos os dias, todos eles querem coisas, não é? E muito poucos são aqueles que eu sei
que estão orando, que agradecem ao Senhor por ter o alimento, agradecem ao Senhor por ter a água, não é? Eu estive no sertão nordestino, querido meu, querida minha, a pedido de socorro, junto com minha família, o Renato esteve comigo, meu esposo, minhas filhas, enfim, nós pudemos ir para o sertão nordestino e na pia daquele lugar tinha um papagaio em cima justamente da pia, não é? Ninguém nos ensinou nada, ninguém nos explicou nada, mas aquela água da pia era somente para lavagem de mãos, não era para lavar louça, porque eles tinham que subir com escada na caixa d'água para poder levar a água que eles conseguiam tirar de uma cisterna, entende? Então, quando nós abrimos a torneira, o papagaio ficou desesperado, começou a gritar, "Quá, quá, quá", e eu não entendendo nada, porque eu não entendo papagaiês, né? E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí a dona da casa, muito humilde, ela disse, é que nós não temos água aqui, nós dependemos da cisterna para lavar louças, somente é possível lá no quintal. Essa água eu uso somente para lavagem de mãos, para que eu possa fazer a comida. Então é muito pouquinha água que nós temos na caixa. Então, gente, eu estou falando de Brasil, eu não estou falando do deserto do Saara, não estou falando de Israel, não estou falando do Egito, eu não estou falando de nenhum desses lugares. Eu estou falando com você de algo que está acontecendo aqui no nosso sertão. Eles não têm água. Não tem água, como nós temos aqui, que você vai no banheiro e dá descarga, entende? Essas coisas nós precisamos de glorificar, engrandecer o nome do Eterno. Por que eu tenho de dar glória? Porque é devida. Não é uma questão de mandamento, não, é uma questão de reconhecimento. Nós só temos porque nós recebemos dele. Aonde eu estiver, eu vou abaixar minha cabeça e vou orar para agradecer o alimento que eu recebo. Aonde eu, não me importa se eu estiver no meio de pessoas ateias ou ateus, como já estive. É uma questão, gente, eu não tenho de fazer média com a pessoa. Queridos meus, é uma questão seguinte, você quer trabalhar o mês inteiro e chegar no fim e você não receber o seu salário? Não, né? Imagina, você trabalhou o mês inteiro e chegou no dia lá atrasado pelo teu patrão e você não vai receber o seu salário. Não concordo. É o teu louvor, é o teu retorno, é o teu pagamento. Por que nós não damos esse louvor devido, de direito ao Todo-Poderoso? Eu pergunto para você, você tem murmurado? Qual é o seu dia a dia? Você tem somente visto as coisas erradas? Você tem somente olhado, ó dia, ó céu, ó azar, tudo não dá certo para mim, estou comendo, bebendo e se vestindo? Querido meu, querida minha, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Entende? Então, assim, será que eu tenho de te levar lá no sertão comigo para você compreender o que eu estou dizendo? Não tem problema, a gente marca. E vamos lá, vamos fazer uma caravana para o sertão. Tem tanta gente fazendo caravana, né, gente? É para o acampamento, é para Israel. As caravanas da CEL são maravilhosas. É para você ir comigo lá para a região serrana, quando aconteceu morte sobre medidas, pessoas que jamais foram enterradas pelos seus familiares, porque estão embaixo de metros e metros de lama. Passagem de passeio com a CEL é para o Haiti, depois do terremoto. Você quer ir para o sertão nordestino? Comigo, conhecer a realidade do teu povo, do meu povo, né? Então, meu querido, minha querida, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que isso é direito, não é uma questão de opção, não é? Não existe ministério de louvor, tá, meu querido? Louvor é um direito do Todo-Poderoso, como o teu salário é o teu louvor depois de um mês de trabalho. Não existe ministério de louvor. O louvor é devido a quem de direito. Você vai receber o louvor do Eterno, eu também. Todos nós vamos receber galardões, todos nós vamos receber o fruto daquilo que nós semeamos com as nossas mãos. Louvor é colheita, querido meu, querida minha. É implacável. E nós estamos em pecado quando nós não fazemos isso. Eu vou, durante o período de tempo, eu não estou querendo te trazer peso no coração. Ah, céu, eu como na frente da televisão, nem lembro. Aliás, eu nem lembro o que eu comi, mas eu lembro da reportagem, né? Meu querido, olha, o tempo de comida, o tempo de alimentação é tão precioso. Você precisa ter reverência para você se alimentar. Você não pode se alimentar na frente da televisão. Você não pode ter um tempo que é um tempo... A maneira que você se alimenta é um louvor para o Todo-Poderoso.
Entende? Você reconhecer aquilo. Passe a fazer isso e me conte as suas experiências. Houve momentos na minha vida onde eu estava comendo, chorando, de perceber o que o Senhor fez por mim. E quantas vezes nós somos tentados a não reconhecer. O tempo de alimentação teu é um tempo de louvor, é um tempo de reconhecimento, é o tempo de você devolver a tua gratidão como um pagamento digno de quem te deu. Você compreende isso? Então, o pagamento que eu falo não é um pagamento de, o pagamento que é tão mais fácil a gente pegar o dinheiro do bolso e dar, né? Não. O que eu digo para você é um esforço da sua parte em reconhecer aquilo que o Senhor tem feito. Céu, como é que não tem ministério de louvor? Pois é. Vamos lá. Tratando dos ministérios, você vai encontrar um texto bastante interessante em 1 Coríntios. Anote, leia depois. Se você não pode, é facinho, né? 1 Coríntios 12, tá bom? Facinho de guardar, tá bom? Então eu quero ler aqui para você a partir do versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios. Diga ministérios. Ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operação, mas o mesmo é o Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, ao outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, dons de discernir espíritos, a outro, variedade de língua, e a outros, a capacidade de interpretá-las. Você leu aqui a um ministério de louvor? Se você viu, você, por favor, me conte aonde está esse tal ministério de louvor. Imagina ministério de pagamento, né? Que louvor seria o ministério de retribuição. Nós todos temos de reconhecer, de retribuir aquilo que nós recebemos. Daniel fazia isso com excelência, nós vamos tratar sobre ele amanhã com a graça do Todo-Poderoso, e você precisa compreender, se você não está fazendo isso, tem algo muito errado na sua vida. Outra coisa, é muito mais fácil murmurar do que você exaltar. Olha só, o outro texto que fala de ministérios está em Efésios 4:7, tá bom? Anota aí para você ler depois, a partir do versículo 7. Vamos lá? Então diz o seguinte, olha só. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, e por isso diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Nós já lemos lá sobre dons, tá, querido? Toda vez que for falar de ministério, vai estar falando de dons, tá bom? Um está associado ao outro. Vamos continuar? Ora, ele subiu, se não é aquele também que desceu, antes as partes mais baixas da terra. Aqui é um mistério que, na verdade, eu nunca ouvi uma pregação sobre isso. Eu espero que o Eterno um dia me autorize a participar contigo. Por que se dobrará os joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra? Uai, céu. Uai em inglês, né, gente? O que é isso, né? Como céu, né? O que tem joelho embaixo da terra? Pois é, eu espero um dia poder ministrar sobre isso para você. E aquele que desceu, o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu. Deu o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, querendo e contribuindo para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Mashiach, de Cristo. Então, querido meu, querida minha, o louvor, ele não é para aquelas pessoas que têm o dom de cantar, né? Imagina céu cantando, queridos meus. Oh, meu Senhor, que o Senhor guarde dessa bênção, né? Imagina eu com essa voz aqui de Rod Stewart feminina, louvando ao Todo-Poderoso. Mas Ele me ouve, Ele me ouve. Então nós devemos essa grandeza, devemos compreender essa grandeza que é o louvor como pagamento, como retribuição, como, na verdade, aquilo que é devido ao nome do Senhor. Não é uma questão, você está em falta com seus pagamentos? Se fosse do cartão de crédito, você ia entender o que é uma dívida, né? Com o Todo-Poderoso a gente vai empurrando com a barriga, não é assim?
querido meu, querida minha, vamos lá, vamos compreender um dos mistérios do louvor, tá bom? Eu vou deixar 2 textos para você, porque eu já me estendi demais nessa ministração. Mateus 21 narra uma situação que tem origem num salmo, e eu vou ler para você, tá bom? Mateus 21, versículo 14, anotou aí? Mateus 21, versículo 14 em diante. Ouviram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Está falando do nosso Senhor Yeshua. Mas, vindo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Yeshua fazia, e os meninos clamando, Hosiana, né? Hosiana, já expliquei para vocês que a tradução nossa, Hosana, é Hosiana. O que é Hosiana, céu? É salva-nos, Senhor. Tá bom? Hosiana, salva-nos, Senhor. Hosiana, salva-nos, ó filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe o Senhor Yeshua, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Olha que interessante, o Senhor Yeshua está se referindo ao quê? Ao Salmos 8, versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Peraí, céu, não estou entendendo nada. Por que Yeshua trocou a palavra força por louvor? Por quê, meu querido? Você está enfraquecido? Você não tem louvado. Porque quando nós damos o pagamento devido à retribuição de vida do Todo-Poderoso, você pensa que ele vai receber e ficar quietinho? Nosso Pai Celestial? Não, ele te reveste de força. Então, na verdade, quando ele pede para ser louvado, é para o seu bem, para que você seja fortalecido, para que você receba da parte dele o poder de enfrentar esta terra, de enfrentar toda a dor, de enfrentar todos os desafios do cotidiano. Se você não tira um espaço do seu dia para glorificar o nome do Senhor, se você não faz isso nem nas refeições, né? Porque Davi, ele falava 5 vezes ao dia, eu exaltarei, eu acredito que Davi também alimentava-se 5 vezes ao dia, não é? Já Daniel era um louvor diferenciado, não é? Que nós vamos estar tratando sobre isso aqui, eu espero que edifique a sua vida, como tem edificado a vida de Daniel, edifica a minha vida de uma maneira grandiosa. Então, querido meu, querida minha, sejamos fortalecidos no Senhor, façamos a nossa parte de louvá-lo. Então, querido meu, querida minha, vamos continuar com o nosso estudo sobre louvor e adoração. Nós ainda estamos falando só sobre louvor, ainda temos aí um caminho grande a seguir. Eu pensei que eu ia acabar conseguindo concluir esse estudo com vocês essa semana, mas não será possível. Nós vamos ter de entrar na próxima semana ainda tratando sobre isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a compreender algumas coisas que eu já falei anteriormente com você, mas eu quero agora trazer a escritura para que você possa compreender de maior clareza, para falar, céu, de onde tirou isso, né? Nós também vamos receber louvor, nós vamos receber louvor. Nós recebemos, na verdade, todos os meses quando chegam nossos pagamentos. Eu não, porque eu sou missionária, mas meu marido recebe, não é? Minha filha também. Então, enfim, mas aqui no caso, nós estamos lidando com um louvor que virá da parte de Deus. Vamos ler? 1 Coríntios 4, 5, anota aí, vamos lá? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Opa, céu, então é verdade mesmo, olha, eu vou receber o louvor da parte de Deus. Você vai receber. O Senhor chama isso de galardão. Tá bom, meu querido, minha querida? E aqui tem um segredo, que é aquele lá que eu vivo falando para vocês, se um dia ele me permitir, eu conto, que é trará à plena luz as coisas das trevas, que as pessoas pensam, sabe que está falando? Coisas ocultas do meu coração. Não, querido, as coisas ocultas do seu coração está escrito lá, que é o desígnio do coração. Aqui, Shaul Hachalir, está falando de outra coisa que pouco se aborda, e até o presente momento eu não tenho autorização da parte do Eterno
para transmitir para você, tudo bem? Vamos voltar a recobrar acerca do termo levita. Levita, quem é levita? Levita são os filhos de Levi. 12 são os filhos de Israel. Lembra que depois ele tomou mais 2? Lembra que ele tomou Manassés e Efraim, que é Efraim. Então ele ficou com 14, tá bom? Vamos fazendo as continhas, gente, porque parece que essas contas não batem. Depois começa a ler lá que Manassés está lá no Apocalipse, que daí aí começa a ficar, não compreende uma coisa, no Efraim está lá, não sei mais o que, então começa a falar, mas como é que isso aqui é tribo de Jacó, né? Tribo de Jacó, né? Porque Jacó, quando foi abençoar os filhos de José, ele tomou os filhos de José para si. Falou, olha, outros que você tiver serão teus, porém esse eu estou redimindo, eu estou trazendo para mim, eu estou trazendo como filhos meus. Então passou a ser contada 14 tribos de Israel. Tá bom, querido meu, querida minha? Aí o que aconteceu? Dan se perdeu, já percebeu no Apocalipse? Não está lá, mas aí nós não vamos tratar disso hoje. Eu vou explicar por que essas tribos foram subtraídas. Elas fizeram algo e foram removidas, assim como o nosso nome também pode ser riscado do livro da vida, meu querido e minha querida. Já expliquei isso para vocês. É errado dizer que uma pessoa que toca um instrumento, que canta, é um levita. É errado, não faça isso. O seu sobrenome não é Levi, você não tem uma comprovação de DNA que você é da tribo de Levi, então você não tem como ser um levita, é que nem você falar, eu sou Mendita, né? Porque eu sou Mendes, né? Então meus filhos são Mendes, então vão dizer, eu sou Mendita. Não é, só é Mendita quem é meu filho, quem é minha herança, quem é, e vai ser Mendita, do contrário não tem como ser. Não é? Você, qual o seu sobrenome? Seu sobrenome é dos Santos? Então só vai ser santista os filhos dos Santos, do Senhor Santos. Só vai ser levita os filhos de Levi. Tá bom, meu querido, minha querida? Mas, Céu, como é que começou a acontecer esse negócio? Vou explicar para você onde veio a confusão pela falta de conhecimento e de instrução da parte do Eterno. Olha só, quando começou Davi começou a compor salmos. Salmos e hinos são sinônimos, tá, querido meu, querida minha? São palavras sinônimas. Então, por exemplo, hino nacional brasileiro. E você tem o hino do Inário. É um poema de celebração com estrofes. É chamado salmo, pode ser chamado de hino. Tá bom, meu querido e minha querida? E olha só, aconteceu que Davi, ele escolheu, pega aí, 1 Crônicas 16, versículo 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez, diga pela primeira vez, a Asaf e aos seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Então, pela primeira vez, Davi separou um grupo de levitas. Quem é esse Asaf, tá bom? Esse Asaf, meu querido, ele é descendente de Gerson. Gerson, não filho de Moshe, que Moshe também tinha 2 filhos, e um deles era Gerson e o outro era Eliezer, não é? Gerson, por que Gerson? Gerson em hebraico é o que está exilado, o proscrito, que está estrangeiro lá, né? E Eliezer é quem Deus ajuda, são os nomes que Moshe colocou nos filhos dele. Então, no caso, o nosso Asaf aqui, que Davi colocou ele, os irmãos dele, eles são de Gerson, eles são descendentes de um filho de Levi, que é Gerson, tá bom? Eles não são da linhagem sacerdotal, queridos meus, tá? A linhagem sacerdotal vem de Finéias, lembra? Neto de Arão, tá bom? Então Finéias tomou uma atitude que agradou o Eterno, e o Eterno falou, minha linhagem sacerdotal será somente pelo ramo de Finéias, tá bom, meu querido, minha querida? Isso daí é para que você compreenda que Asaf não veio da linhagem sacerdotal, ele era um filho de Levi, descendência de Gerson, tá? Gerson era um filho de Levi, e ele é uma descendência de Gerson. Aqui, quando Davi fala isso, ele inclusive já segue com hino, né? Que é render graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Então, aqui você vai ver uma composição de um hino, de um salmo, tá bom, meu querido e minha querida? Então, esse grupo passou a ser responsável a fazer o quê? A dirigir o povo em adoração e em louvor.
tudo bem? Não é um ministério, não foi uma ordenança do Eterno. O Eterno não os instituiu para fazer isso, porque o Eterno chamou todo mundo para fazer isso. Mas essas pessoas movidas de dons e talentos, elas dirigiam, elas passaram a ser aquelas pessoas que introduzem. Elas não são diferentes de mim e de você, de mim que não tem uma voz para cantar, como eu vejo aqui a Keila, como eu vejo a Márcia Veloso. O Senhor não me deu essa voz maravilhosa, não é? Eu tenho essa voz rouquinha aqui, mas Ele ouve, viu, querido meu, querida minha? Então, olha só, é importante nós compreendermos, porque nós começamos a colocar ministério quando não é ministério, porque todos nós temos de ministrar louvores diante do Eterno. É correto falar ministrar? É, querido, é bem complexo usar isso, sabe por quê? Porque o louvor é sacrifício. Epa, parou o céu. Agora eu não estou entendendo mais nada do que você está dizendo. Querido meu, querida minha, louvor é sacrifício. Jejum não é sacrifício. Sabia? Jejum você não tem. Você termina. Como é que você quebra o jejum? Comendo. Orar você ora durante o jejum. Você não entende, eu consagro a ti, Senhor, esse jejum. De jeito nenhum, meu querido, minha querida. O Senhor não jejuou, né? Quem jejuou foi você, tá bom? Então, olha só. Leia aí para mim, Levítico 22, 29. Quando ofereceres sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejam aceitos, tá bom? O sacrifício, por que sacrifício de louvor? Porque há momentos na nossa vida onde nós não temos o coração voltado para louvar. Nossos sentimentos embaralham e nós deixamos essa parte fundamental. Porque todas as nossas orações, querido meu, querida minha, têm de ser feita com ações de graça. Você sabia disso? Então, meu amado, não adianta, até orar, depois eu acho que eu vou ter que fazer um estudo sobre oração, porque há uma salada muito grande na compreensão até do relacionamento. Como é que você se relaciona com o pai? Como é que você se relaciona com o filho? Como é que você se relaciona com a Ruach HaKodesh? Eu vejo que é uma salada muito grande, não dentro das instruções que estão claras nas Escrituras. Então, assim, há momentos na minha vida, o louvor sempre vai ser sacrifício, viu, querido meu, querida minha? Dízimo não é sacrifício, mas o louvor é sacrifício aceito, de aroma agradável diante do Eterno, tá bom? As orações suas, elas são para o nosso Pai Celestial, elas são como incenso agradável, tá bom, meu querido, minha querida? Então é muito importante que você compreenda um dos aspectos do louvor. O louvor é um sacrifício e são poucos os que fazem, são muito poucos os que aprendem como é bom louvar ao Senhor. Vamos continuar lá? Hebreus 13, 15. Céu, como é que eu devo louvar? Vou ensinar aqui para você. Na verdade está escrito. Hebreus 13, 15. Por meio de Yeshua, Jesus, pois ofereçamos ao Eterno Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios o Eterno se compraz. Ô céu, deixa eu entender esse negócio aí direito. Peraí, então eu só posso prestar louvor ao Eterno por meio de Yeshua? Só. Você só pode prestar louvor ao Eterno por meio de Yeshua, no nome de Yeshua, invocando Yeshua. Então, assim, eu não tenho nada contra as pessoas, eu mesmo, a Ele todo louvor, toda glória, toda a honra, é como está escrito em Apocalipse, eu não tenho nada contra louvores a Yeshua, mas a instrução bíblica, né? E nós devemos, claro, eu sempre tenho louvor a Yeshua, minha gratidão eterna, eu convivo com Yeshua de uma maneira verdadeiramente cotidiana, né? Mas o que você precisa compreender é o que está escrito aqui, meu querido e minha querida. Por meio de Yeshua, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor.
Então, como é que eu vou, por meio de Yeshua, oferecer sacrifício de louvor a Ele? Não ofereço sacrifício de louvor a Yeshua, meu querido. Sacrifício de louvor somente ao Eterno. A Yeshua, minha gratidão, meu louvor, a honra, a glória devida ao nome dEle. Tributai ao Senhor, ao Todo-Poderoso, servos de Deus. Tributai ao Senhor a glória devida do seu nome, por meio de Yeshua. Ah, céu, então, você está me dizendo assim que nós não deveríamos estar entoando cânticos a Yeshua, nós não deveríamos. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o que está escrito, meu querido e minha querida, a instrução que nós temos é para que nós louvemos ao Todo-Poderoso por meio de Yeshua como uma forma de sacrifício. Nós fazemos sacrifício, sim. Eu já ouvi um monte de gente aí, sem entendimento, me dizer que agora acabou o sacrifício. Nunca, jamais será abolido o sacrifício de louvor, querido meu e querida minha. Jamais. Quem nos deu o exemplo maior de sacrifício de louvor? Ah, é claro, Silas, né? Nós vimos lá Silas e Shaul Hashaliach, né? Nós vimos o emissário Paulo ali presos, cantando, depois de terem sido, quem sabe, o tempo, de que maneira as pessoas eram açoitadas, sabem a dor que esses homens estavam sentindo. Quem nunca foi açoitado também tem uma grande dificuldade. Eu sofri alguns açoites, eu era uma criança, mas o que aconteceu nas minhas costas, como era um cinto, a agressão que eu estava sofrendo, o cinto tinha um gancho. Então, na medida que eu era agredida com aquele cinto de couro, o ganchinho cortava minhas costas na hora que o cinto era puxado. Então, o que aconteceu com as minhas costas? Abriram fendas nas minhas costas, porque com o impacto, uma criança, o impacto do cinto sobre as minhas costas causava um inchaço imediato, a fragilidade e o deslocamento da pele. Quando passava o cinto, rasgava as minhas costas. Então, ficou, além dos vergões, vários rasgos nas minhas costas. Então eu sei um pouquinho da dor que Paulo e Silas estavam sentindo naquele lugar, nada comparado com o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador. Porque o nosso Senhor e Salvador havia tido um problema com a pele dele, já quando ele estava no Getsemane, porque ele suou sangue. Isso é um aspecto na área de saúde, um dia eu vou compartilhar com vocês, que faz com que a pele fique simplesmente sensível ao cubo. Ou seja, a sensibilidade do nosso Senhor, quando foi açoitado, foi triplicada em relação a qualquer açoite sofrido por outra pessoa. Continuando aqui, meu querido e minha querida, quem entoou um sacrifício de louvor? Vou contar para vocês, antes de morrer, tá bom? Tá escrito aí nas tuas escrituras, você não sabia, não? Pois é, um exemplo de sacrifício de louvor foi o nosso Senhor Yeshua mesmo, quem fez. Tá bom? Onde está isso, céu? Mateus 26, 30. Depois que eles cearam, e em Marcos 14, 26, é o mesmo texto. Não tem mudança na tradução de nenhum dos dois. É como se o mesmo texto tivesse escrito e redigido, porque é o mesmo texto grafado. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, meus queridos, antes do nosso Senhor ser entregue para a morte, ele entoou um sacrifício de louvor ao Todo-Poderoso, sabendo tudo o que iria acontecer. Ele tinha pleno conhecimento do que iria acontecer. E a quem que Yeshua entoou louvor? A ele mesmo? De maneira nenhuma, meu querido e minha querida. Ele entoou um cântico Adonai Tzevaot. Adonai Tzevaot, não é? Então, se vocês perceberem, no nosso próprio Senhor Yeshua, na morte dele, há um dado momento onde ele chama o nosso Pai Celestial de Eli, não é? Que é Deus meu, não é? Mas depois ele vai chamar o nosso Senhor de Abba, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, há momentos na nossa vida que o sofrimento nos faz olhar para Adonai Tzevaot apenas como Eli. Mas, quando nós olhamos para ele como Abba, nós sabemos que nós podemos confiar plenamente nele, entregar a ele o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, tudo do que nós somos constituídos, meu querido e minha querida. Eu acho muito difícil para pessoas que não passaram por violência. Aliás, a única gratidão que eu tenho pelas violências que sofri é justamente essa.
saber que muito do que está nas Escrituras eu consigo compreender hoje. Não é? O Renato tem essa mesma impressão, muitas vezes nós compartilhamos algumas coisas e ele tem a mesma impressão. Querido meu, querida minha, nós vamos prosseguir com esse estudo sobre louvor. Eu sei que são conflitantes com muita coisa que você aprendeu, mas o que eu vou te desafiar continuamente é que você possa estudar as Escrituras. Eu sei que você veio de práticas na sua família, na sua comunidade, na sua congregação, mas o que eu tenho trabalhado, não importa, gente, eu quero que vocês entendam, não importa os outros, importa nós. Ninguém aqui está ensinando para você ir lá, olha aqui, nós temos de oferecer sacrifício de louvor ao Eterno por meio do nome de Yeshua, não é? Ou nós estamos tudo errado, não é? Então, meu querido e minha querida, essas coisas que você está aprendendo é para o seu relacionamento com o Senhor, é para a sua vida com Ele, e é para que você suporte as coisas que estão para vir, já estão vindo, não é? A Céu não é portadora de más notícias, querido meu, querida minha. Nós, na verdade, temos aqui estado continuamente diante do Senhor, para o bem, para o seu crescimento, para que você possa conhecer coisas grandes e ocultas que estão aí. Basta que você tome posse dessas revelações e entenda, possa oferecer ao Senhor um sacrifício racional. Tá bom, meu querido? Porque é a única maneira de você compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Todo-Poderoso.